o nascimento do Messias. Eu, Jair Macedo, você, meu melhor convidado para esse canal aqui, Jair Show, canal de debate de teologia, debate de apologia, debate de exegese, de hermenêutica, e você já pode chegar, então, que você gosta desse assunto, chega curtindo, chega dando like, chega se inscrevendo, né? E não se esqueça, depois que você assistir o vídeo, você comenta. É muito importante o seu comentário também. E nós vamos falar hoje sobre o nascimento de Jesus, que foi muito controverso daquilo que a gente entende do que é o nascimento do Messias. Então, vem comigo. Eu quero chamar a tua atenção nesse vídeo sobre como foi controverso o nascimento do Messias e por que ele foi controverso, e eu vou te dar vários motivos, então não saia no começo do vídeo. Você vai ter que chegar até o final do vídeo para você ter a sua conclusão por que foi tão controverso o advento do Messias. Vou começar falando sobre a aldeia de Nazaré. Por que o Messias nasce na aldeia de Nazaré? Entenda uma coisa, se a intenção do Pai é agora trazer o reino dos céus para contrariar, para confrontar e para destruir o reino das trevas que está estabilizado na terra através de poderes, através de ganância, através de riquezas, né? Tanto que, não sei se você lembra, na tentação de Jesus, o diabo mostra para ele todas as riquezas e fala assim, ó, tudo isso será seu se prostrado me adorares, porque o domínio dessa terra está preso a poderes e a ganância. Se o Messias vem através de poderes e ganância, ele é igual ao reino desse mundo, não muda em nada. Então ele nasce na aldeia de Nazaré. Não sei como é que é na sua cidade, mas na minha cidade existem lugares bem remotos, né, que eu queria que você imaginasse isso. Tá? Imagine o interior lá da sua cidade. Se você mora como eu em Cabo Frio, que é uma cidade pequena, imagine o interior de uma cidade pequena, né? Assim seria a aldeia de Nazaré. E a coisa não é exagerada. Por que eu sei que a coisa que eu não estou exagerando? Porque quando anunciam para Natanael, nós achamos o Messias, encontramos ele. Natanael fala assim, como assim? Da onde? Ah, ele veio de Nazaré. Vem coisa boa de Nazaré. Né? Então o advento do Messias começa contrariando uma humanidade, porque ele não nasce no centro do mundo, ele não nasce numa grande capital. O Salvador do mundo nasce na aldeia de Nazaré. E agora ele nasce de uma virgem. Então quer dizer, o nascimento virginal, né, de Jesus, ele quebra protocolos. Né? Às vezes você coloca assim, se ele nasce de uma virgem, então o nascimento dele é muito santo. É muito santo para você que lê a história, mas tenta imaginar essa santidade na vida de José, que não se deitou com a sua esposa para que ela engravidasse. Então, quer dizer, você fala assim, Jé, mas se o advento do Messias seria tão controverso, porque então ele não nasceria de uma prostituta? Então aí seria sim um nascimento de um santo vindo de um profano. Não, mas Jesus não poderia ter herança adâmica. Jesus não poderia nascer em pecado. Como diz Davi, em pecado me gerou minha mãe. Não, Jesus nasce da obra do Espírito Santo. Por isso o apóstolo Paulo vai chamá-lo de segundo Adão. Porém, é um nascimento controverso. Por quê? Porque quando ela comunica que ela está grávida para o seu marido, ele já entra em parafuso. Fui traído, né? Então, ele faz de uma vida de uma moça, né, e de um rapaz dedicados ao Senhor um tumulto, né? Imagina como é que ficou a cabeça de José se ele não tivesse uma revelação. E uma coisa muito interessante que eu vejo na vida de José é que ele teve a oportunidade de apedrejar a sua noiva, afinal de contas, ou melhor, a sua esposa, porque já era dada para ele como esposa antes da celebração final. Tanto que quando ele tem uma revelação do anjo, o anjo fala assim, olha, volta lá para tua mulher, a mulher é tua já, né? E ela não pecou contra você. É uma obra do Espírito Santo. Então entenda que, contrariando todo um sistema religioso, Jesus nasce de uma virgem e José, antes de expor a sua esposa, antes de apedrejar a sua esposa, para guardar a sua esposa, ele foge.
ele se isola, ele vai buscar a orientação divina. Infelizmente, nós não temos essa paciência, nós não temos essa longanimidade, nós somos ávidos em apedrejar, nós somos ávidos em chegar condenando, em chegar julgando. E o advento do Messias nos ensina essa obra de que nós não entendemos muito bem do relacionamento de Maria com Deus. Como é que nós podemos chegar julgando? Nós não podemos chegar julgando, seja lá quem for, o pecador, porque nós não entendemos do relacionamento da vida dele. Nós precisamos chegar amando. O advento do Messias, ele é marcado por um decreto de César. César, imperador romano, ele faz um decreto para aumentar a sua glória, para aumentar a sua pompa, o seu poder. Ele fala assim: eu quero que todo mundo faça um recenseamento, quero contar quantos tem no meu reinado, eu quero que fique tudo esclarecidinho, eu quero que todo mundo entenda que quem manda aqui sou eu. Ele está fazendo um decreto para a sua glória, não entendendo que está fazendo se cumprir o mandamento, ou melhor, as escrituras. Deus está usando o orgulho de César para trazer à luz as escrituras, porque era necessário que o Messias nascesse em Belém. Então o advento do Messias recebe a contribuição do orgulho do César. Por quê? Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que querem cumprir o seu propósito. E as pessoas começam assim usar esse versículo de forma errada. As pessoas acham que tudo coopera. Então, alguém morreu, é para cooperar. Alguém caiu, é para cooperar. Houve um acidente, é para cooperar. Não, gente, não é isso que o texto diz. O texto diz que quando Deus tem uma missão à terra, ele usa todas as coisas para contribuir para essa missão. E dando continuidade a situações controversas, você vai ver também que o advento do Messias, ele é marcado por uma revelação da vinda do Messias a astrônomos. Astrólogos, porque naquela época não tinha diferença, né? Eles usavam as duas coisas, era um nome só para as duas coisas. E eles eram, provavelmente, a Bíblia fala magos do Oriente, e outros vão dizer reis magos, né? Mas na verdade é o seguinte: provavelmente quem tinha esse domínio, né? Segundo alguns estudiosos, eram os persas, que tinham esse domínio de estudar os astros, né? E através do estudo dos astros, os persas que tiveram um contato com a cultura judaica, eles entenderam que no meio dos judeus vai vir um Messias para abençoar o mundo. Então é necessário que o advento do Messias quebre as correntes da religião. Jesus fala: a salvação vem dos judeus, porém foi revelada a astrônomos, a astrólogos lá da Pérsia, do outro lado do mundo. O advento do Messias está dizendo assim pra gente: olha, não são as religiões que vão dizer quem é o Messias, não é a tradição humana, não é a cultura humana que vai apontar o Messias, mas o Messias vai ser discernido através do relacionamento com Deus. Deus vai trazer o Messias e vai revelar a quem Ele quiser. O Messias é revelado e encontrado através da fé e não através de religiões. Porém, nós temos a prática de segregar o Messias à nossa religião. É protestante, é evangélico, você tem o Messias. Não é protestante, não é evangélico, você não tem o Messias. Você não tem essa capacidade de encontrar o Messias. Não sei se você vai entender, mas quando o Espírito Santo vem até a nós, em Atos, você vê Deus falando com Pedro: Pedro, olha só, eu estou purificando. E você está dizendo que é imundo, mas você não pode dizer o que é imundo, aquilo que eu purifiquei. Então, quer dizer, Deus se revela a Cornélio e Deus fala com um homem que é da corte italiana. Eu tenho visto as suas esmolas, eu tenho visto eu tenho ouvido as suas orações. Um anjo fala: come fora da religião
do judaísmo. Quer dizer, nós não podemos segregar Jesus a uma religião, porque ele não é uma religião, ele é o Salvador do mundo. Jesus não é o cristianismo não é pós-Jesus. Jesus é antes do cristianismo, Jesus é o Salvador do mundo. Não precisa de regras para encontrar com Jesus, não precisa de orações para ter um encontro com Jesus, não precisa de sacrifícios, de jejuns, porque ele já fez o sacrifício para que o mundo pudesse encontrá-lo. Aí eu não vou entrar nesse mérito agora nesse vídeo, porque o sacrifício vai entrar em outro vídeo, porque os nossos sacrifícios diante de Deus é para gerar uma outra coisa em nós. Mas entenda, o encontro com o Messias veio pela graça, veio pela fé, pela revelação divina a povos estranhos, a povos gentios, a outras religiões. Isso é muito forte, isso é muito contraditório no advento do Messias. E quando esses magos procuram o Jesus por Jerusalém, né, ele vai parar aonde? Até Herodes. Eles levaram os magos até Herodes. Não, porque a gente está à procura do Messias e a gente entende pela revelação das estrelas que é por aqui que ele vai nascer. E aí o Herodes fala assim, gente, isso existe? Isso tem coerência? E os sábios judaicos, olha, mostram para ele nas escrituras. É bem verdade que o Messias, né, tá para nascer aí por essas épocas aí, diz que é em Belém, provavelmente esses homens estão certos. Olha, eles tinham o conhecimento da lei. Eles sabiam que as escrituras estavam se cumprindo. Porém, eles não se moviam. Gente, temos o conhecimento, mas nós não nos movemos ao Messias. Nós segregamos o conhecimento do advento do Messias e guardamos para nós, mas não nos movemos, porque quando eles seguiram o caminho, os sábios e heróis falaram assim, ó, se achar, volta aqui. Não foram ao encontro do Messias. Tinham o conhecimento de Deus, mas não tinham no coração o próprio Deus. Nós estamos vendo nos últimos dias repetir-se isso. Pessoas que falam de Deus, pessoas que conhecem tudo sobre Deus, mas que não se movem ao encontro de Deus, porque Deus está no outro. E quando eles encontram o Messias, eles adoram o Messias, eles recebem revelação de Deus para não voltarem por Jerusalém. No advento do Messias, Deus fala com povos de outras religiões. E eles recebem discernimento de Deus para não passar por Jerusalém. Jerusalém era a capital. Jerusalém era a cidade. Jerusalém era a metrópole da época. Porém, não teve a honra de receber o Messias. Por quê? Porque a capital mais religião gera morte. A religião judaica junta ao poder do capital gera morte. Isso não é diferente hoje. Hoje a religião se junta com o Estado para gerar o quê? Morte. Por quê? Porque quando os escândalos gerados por essa péssima união de igreja e Estado começam a brotar, as pessoas passam a desacreditar em Deus. Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas. O lugar de morte era em Jerusalém. Jerusalém que mata a Deus, que persegue a Deus. Porém, foi lá em Jerusalém que Jesus foi crucificado, que pediram a libertação de Barrabás e a morte de Jesus. Então precisamos entender que o advento do Messias vai muito mais além daquilo que a gente pensa que é um Deus trouxe Jesus ao mundo através de uma virgem, aleluia, e fomos para um presépio, glória a Deus. Não, não. Denuncia, entrega a violência de Jerusalém, a capital. É hora de nós denunciarmos a violência que há nessa ideia de igreja e capital, de igreja e financeiro. Porque, gente, não tem a ver que crente não pode ficar rico. Tem a ver que o Evangelho não veio para nos tornar ricos e poderosos nessa terra e nos fazer melhores e maiores que outras pessoas. O
O Evangelho veio para fazer o ser humano ser um ser humano melhor. Um ser humano igual a Cristo. Puro, simples e humilde de coração. Para contrariar toda aquela pompa de Jerusalém, os anjos cantam no meio da madrugada, assim que o Messias nasce, os anjos cantam a pastores que estavam lá cuidando das ovelhas. Queridos, justamente, se tinha pastores no campo cuidando das ovelhas naquela hora, ou eram servos de fazendeiros ricos, ou eram pastores que estavam, pastores pobres, né, que não tinham servos para cuidar de suas ovelhas numa hora dessa. Então eles mesmos iriam cuidar. Com certeza, quem estava ali eram pastores simples, pastores pobres. Os anjos desprezaram a Jerusalém, a capital. Os anjos desprezaram a corte real de Jerusalém para cantar para pastores, sinalizando que o advento do Messias é paz para com os homens de boa vontade. Homens que sabem cuidar um do outro. Homens que se preocupam no cuidado. Olha, pastores ouviram os anjos cantando e foram correndo celebrar o nascimento do Messias. Então, que a gente possa entender que esse advento controverso do Messias, que ele veio ao mundo contrariando todas as posições religiosas e de poder, foi para que nós pudéssemos entender hoje que nós precisamos contrariar todas as atitudes de poder para vivenciar o reino dos céus, que é chegado através do Cristo ressurreto. E esse reino dos céus veio em humildade, veio contrariando religiões, veio contrariando poderes, veio contrariando o reino, para que o reino do Senhor se estabelecesse em nós. Então, que nós venhamos abraçar a ideia do Messias, que é o amor pela humanidade, que é a salvação de todo mundo. Observa que quando Jesus ele prega o evangelho em alguns lugares, né, alguns judeus falam assim, chegou a salvação dos judeus. Mas quando Jesus prega aos samaritanos, os samaritanos dizem verdadeiramente, esse é o Salvador do mundo. O Messias não veio salvar você. O Messias é o Salvador do mundo. Então, que possamos aprender com o advento do Messias. E a vocês, um Feliz Natal. Não se esqueça, curta esse vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e compartilha. Até a próxima.